Olá, caro amigo e amiga, tudo bom? Meu nome é Gabriel Velde e bem-vindo a mais uma transmissão do Porta Oculta, do Conhecimento Universal Livre e Independente. E hoje eu vou falar sobre política universal livre. Você já ouviu falar nesse termo? Acredito que não. Neste intermeio sinistro em que vive o país, nós iremos abordar a política que você não ouviu falar, mas que a partir de agora eu irei explicar para você uma nova visão, uma forma visionária de ver a política. O tema que eu irei abordar hoje, vou deixar claro, irei colocar pormenores visionários de minha parte para ilustrar o que eu quero passar sobre a política universal livre. A política universal livre, ela não tem partidos políticos, ela não aceita partidos políticos. Ela é contra tudo aquilo que está partido. A política universal livre, ela deve existir dentro de cada cidadão do planeta, do país e do país em que vivemos, da comunidade. A política universal livre, ela não tem fronteiras. E nem por isso ela deixa de ser uma política verdadeira. Nos antigos tempos, nos tempos anteriores a esse que nós conhecemos, podem ter existido políticas universais, políticas que importam para o povo resolver os seus problemas. Vamos exemplificar aqui. Os povos necessitam transicionar, trocar grãos, trocar alimentos. Vamos imaginar aqui os povos dos continentes, os povos continentais, trocando alimentos, grãos. Estes grãos, que são produzidos numa região do nosso continente, eles precisam de um cuidado especial. Eles precisam ser acondicionados de uma maneira seca para que dentro desse transporte chegue até o país com uma qualidade boa para ser distribuído, para que esse país receba esse alimento. E nesse intermeio precisa políticos, necessita da política para, na, na questão da relação entre os povos, da solução dos problemas dos grãos, do acondicionamento, da logística, da, dos, dos benefícios da troca desses alimentos entre os povos. Necessita uma política, necessita de homens que tenham conhecimento e condições políticas, condições de resolver e representar esses povos. E aí é um horizonte infinito de possibilidades para um político universal, livre. Nesse ponto, percebe-se que nada tem a ver com a política corrupta tradicional. O que nós estamos nos referindo aqui é a política universal livre. É a política do povo do planeta Terra. Povo da Terra. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Velde. Bem-vindo. Obrigado pela atenção. Estou voluntariamente aqui fazendo trabalho em prol da consciência e da humanidade, dando o meu melhor para ajudar a humanidade. Vamos seguindo aqui ao nosso tema da política universal livre. Nesses tempos, como eu estava dizendo para você, nós não vivemos momentos muito bons, nada bons para ser sincero. Nada bons para ser sincero, nós vivemos nesses tempos no nosso país, e eu sempre estou dizendo, sempre estou comentando nos meus hangouts, nas minhas transmissões, que a política de partidos, como o próprio nome diz, está partido. O que está partido não está unificado. Então, estes agrupamentos são criados justamente para que haja essa divisão, para que nunca há uma união e também nunca há uma solução. E isso mantém poderes nas mãos de poucos.
Isso mantém o poder na mão de poucos, só que as coisas não estão muito boas para esses poucos ultimamente. As coisas nesse planeta não estão boas. Então, a política universal livre ela é uma informação que eu passo para vocês sobre uma forma visionária para nosso planeta, o cidadão do planeta Terra, o cidadão resolvendo seus problemas políticos. Vamos dar uma passadinha lá na antiga Grécia e conversar um pouco sobre as origens da política e de uma forma visionária, como eu disse no início, vamos tratar deste assunto, sobre a Grécia Antiga e as origens da política, Acrópolis, Atenas, as cidades-estados gregos, os filósofos gregos, toda a era de ouro, a era dourada da política, nada tem a ver com o que nós vimos hoje. A política, ela é uma ciência que se faz necessária nas relações entre os povos. Os povos necessitam de política para comércios, necessitam de políticas para ciências, necessitam de políticas para resolver questões importantes. E dentro disso se necessita de selmos políticos para exercer esses cargos. Bem-aventurados são os políticos da consciência. Para resolver os problemas, nós necessitamos pensar de uma maneira universal. Veja você bem que os dois polos estão sempre em conflito. O branco e o preto, a direita e a esquerda, sempre em eterno conflito, porque eles foram criados para serem assim. Eu não desejo que você esteja em nenhum dos dois lados. Pelo contrário, o que eu desejo para você é que tenha uma claridade em sua consciência para perceber que você estando em um dos dois lados, você está sendo controlado por uma terceira força nas mãos de poucos. Porque a direita e a esquerda são duas faces da mesma moeda. E aí entra o ódio, e um tem ódio contra o outro, e um quer que o outro morra, quer que o outro exploda, e um lado entra em guerra com o outro, e nesse intermeio, os senhores que controlam o sistema estão controlando os dois lados dessa guerra. E as pessoas, a massa de manobra, sempre fica nesses conflitos. Eu não vou negar que essa humanidade não está totalmente preparada para a política universal livre. Sejamos realistas. Eu não acredito que essa humanidade esteja preparada. Mas não é por causa disso que eu vou ficar parado. Não é por causa disso que eu irei deixar de seguir a minha consciência e dizer para vocês que existe muito mais alimento na Terra do que a humanidade é capaz de consumir. Existe muito mais terras nesse planeta do que atualmente são ocupados. E se houvesse políticos verdadeiros que trabalhassem com a política universal livre, os problemas da Terra estariam solucionados. Mas não. Por exemplo, no exemplo do grão que eu dei, o que acontece hoje? Vai haver pessoas que não têm capacidades, pessoas corruptas, pessoas interesseiras que vão falsificar o documento da quantidade de grãos para se beneficiar. Por falta de cuidados, o grão vai se deteriorar e aí vai entrar aí as empresas de genética, de transgênicos, que vão ir solucionando todo esse trâmite que dá entre o comércio de grãos entre um país e outro, tornando a coisa uma crise política de interesses. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. Então, eu vou dar mais uma passada aqui para explicar outras questões sobre a política universal livre
e as suas infinitas possibilidades para os dias de hoje. Vamos escrever aqui. Vou botar aqui, escrever em branco. O cidadão político. Vamos falar um pouco da unidade aqui, né? Sobre o cidadão político universal. Universal. Livre. Beleza? É aquela pessoa que tem consciência política, mas não segue nenhum partido político. Ela não cede para um lado e também não cede para o outro, porque ela tem informação de que a política ela não é para esses fins. A verdadeira política é para solucionar os problemas. Vamos falar bem assim de unidade da sua comunidade. A política ela surge em todos os pontos da vida. Na própria rua, na sua rua, por exemplo. No momento que, digamos que abre um buraco na rua, há um vazamento de água na rua, vai ser a vizinhança, os vizinhos, que vão ter que usar a política para solucionar o problema de vazamento naquela água, vazamento, né, de água naquele buraco, ou tapar o buraco. Isso é política. E a pessoa está sendo de algum partido? Não. O curioso é que pessoas só passam ao partido quando tem interesse de ganhar algo em troca, o que é algo miserável. O cidadão político universal livre, o interesse dele é o mundo, é o planeta, é a civilização humana, é o próximo, é as pessoas que cercam. A vizinha dona de casa, por exemplo, ela mora na sua comunidade e faltou ali um ingrediente para ela cozinhar e ela tem amigas que pode pedir um pouquinho de uma xícara de arroz, um pouquinho de sal para finalizar a sua comida. Ela vai usar uma política, ela tem uma influência para pedir isso. E isso é uma atitude política, uma atitude de relação. Ela vai dar em troca, posteriormente, algo para manter a boa vizinhança. Ela vai ajudar a vizinhança com alguma doação. Ela vai vai limpar as calçadas na frente da casa e vai limpar a rua na frente da sua casa e vai oferecer para limpar parte da calçada do vizinho, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui de que a política surge naturalmente na vida. Então, o cidadão político universal livre, ele tem esse senso, mas o que falta para ele são técnicas. Falta um aprofundamento político para ser um cidadão político universal livre. E esse cidadão ele não vai seguir nenhum partido político, nenhuma facção, nenhum partido aí de corrompidos que corrompe e que não tem resolvido o problema do povo, ao contrário, tem criado mais problemas e mais problemas. Então, essa essência do cidadão político universal livre é o que eu gostaria de passar para você e mostrar que há política em tudo que nós vivemos ao nosso redor. Sempre há essa questão política. Então, começamos nosso trabalho a partir daí e vamos entendendo que quantos mais cidadãos políticos conscientes, universais livres, menos esses partidos políticos que tanto mal ocasionam à humanidade, que tantos roubos fazem, porque eles são pessoas que defendem apenas digamos, uma camada social que se beneficia através desses delitos, desses crimes, e não serve absolutamente a nada para o povo do planeta. Então, esse senso político deve existir no político universal livre. Outro fator importante que nós devemos entender é que estamos conectados. Estamos conectados com muitos cidadãos políticos universal livre de vários países. A consciência política ela surge em todos os países. E nossos simpatizantes, os nossos grupos estão lá.
já estão sendo contatados, conectados, porque o nosso senso político, ele é livre. Então, essas pessoas vão se contatando e vão resolvendo os problemas dos próprios países. Essa qualidade do político universal livre, ela pode ir refinando e refinando ao ponto de ocasionar a mudança da realidade do nosso país. Nós vamos mudar a realidade do nosso país em poucos anos. Fique atento com essa nova tendência, a política universal livre. Vamos mudar porque, através da internet, ela vai ganhando força rapidamente, porque ela não tem partido nenhum, ela é própria política universal livre, ela não tem e vai ganhando força, ideias e representações, de uma maneira a quebrar a política tradicional, da mesma forma que a internet está rompendo com a mídia controlada, televisiva, essa mídia corporativa, da mesma maneira que a ciência alternativa está contribuindo, está transcendendo a política conservadora, da mesma forma que os conhecimentos quânticos estão transcendendo os conhecimentos retrógrados e conservadores. Então a política universal livre entra junto e vai romper essa política retrógrada que há no mundo, assim como todos os fatores, porque nós estamos caminhando para a nova era do conhecimento. Bem, pessoal, obrigado pela atenção. Seguimos com nossos vídeos. Fiquem atentos. Um grande abraço a todos. Tchau.